Elias Naor Schlosser. Presente. Érico Henrique da Silva. Presente. Gilmar Hinkel. Presente. José Pascoaloto. Presente. José Pedro Bento Filho. Marcos Eliseu Euler. Presente. Ivair de Castro de Souza. Presente. Sansão Pinheiro. Presente. Wesley Vinícius Freitas. Presente. Senhor presidente, há quórum para o início da sessão. Com a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Em conformidade com o artigo 116 do Regimento Interno, convido a todos para que, em posição de respeito, possamos entoar o hino nacional brasileiro e o hino de Palotina. Serenas pioneiros, imbuídos de um grande ideal, implantaram na mata frondosa desta terra um marco imortal. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz do Senhor.
Teu risonho pendão palotina é imagem de paz e de luz, irmanando os teus filhos briosos, sul e norte nos braços da cruz. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz do Senhor. Soja e trigo, alimento precioso, leva ao mundo teu solo gentil. Paraná vai crescendo contigo, Palotina do nosso Brasil. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz do Senhor. Convido o primeiro secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior e matéria em pauta na presente sessão ordinária. Ata número 17, 2018, referente à sessão ordinária, realizada no dia 27 de abril de 2018, em regime ordinário. Ata da sessão de número 17 da Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, realizada no dia 27 de abril de 2018, em regime ordinário. Presidência, Dias Naur Schlosser. Secretarias, Marcos Eliseu Euert e Wesley Vinícius Freitas. Às 8 horas e 30 minutos do dia 27 de abril de 2018, os senhores vereadores reuniram-se para mais uma sessão ordinária. O primeiro secretário, vereador Marcos Eliseu Euert, fez a chamada nominal dos senhores vereadores Elias Naur Schlosser, Érico Henrique da Silva, Gilmar Ínquio, José Pascoaloto, José Pedro Bento Filho, Marcos Eliseu Euert, Nivair de Castro Souza, Sansão Pinheiro e Wesley Vinícius Freitas. E informou que havia quórum para o início da sessão. Senhor Presidente, questão de ordem. Concedo a palavra ao vereador Sansão Pinheiro. Senhor Presidente, gostaria que colocasse a ata em discussão com os senhores vereadores, caso não haja discussão, a dispensa da leitura da mesa. Então, atendendo ao pedido do vereador Sansão Pinheiro, coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação contrária, considero a ata aprovada. Mensagem 007-2018, justificativa ao projeto de lei 007-2018. Mensagem 007-2018, justificativa ao projeto de lei 007-2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, o artigo 233 do Código Penal prevê que é crime praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, impondo pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa para quem o praticar. Em contrapartida, há garantia constitucional para a liberdade de expressão, como dispõe o artigo 5º, inciso 9 da Carta Magna, segundo o qual é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É fundamental diferenciarmos o que é expressão artística daquele em que o sexo explícito e as diversas formas de parafilia, que é pedofilia, sadomasoquismo, zoofilia, etc., são expostos, os quais se constituem atos que atentam contra valores arraigados da sociedade brasileira. Quando mencionamos a obrigatoriedade de respeito aos símbolos religiosos, o fazemos no sentido amplo. Há que se coibir o vilipêndio, a falta de apreço, a falta de consideração aos símbolos religiosos. Há que se respeitar a cruz para
os cristãos, a estrela de Davi, as imagens das diversas matrizes religiosas, dentre outros. Vale dizer, respeitar a nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 6º, que assegura a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Uma expressão artística digna desse nome tem o condão de nos trazer a admiração pela sensibilidade e criatividade do artista. Não resta dúvida que a arte deve exercer seu papel crítico, expressar uma corrente de pensamento político, etc. Entretanto, os excessos devem ser coibidos. Não nos omitiremos diante de atos que possam causar constrangimento aos cidadãos de diversas idades, crenças e costumes. O objetivo primordial desta matéria, para submetida à apreciação desta Casa de Leis, é a promoção do bem-estar e a preservação da família palotinense. Diante disso, é fundamental o apoio dos nobres vereadores desta Casa para a aprovação da presente propositura, que atende aos anseios de toda a comunidade religiosa. Nesse termos, pede deferimento. Palotina, 4 de maio de 2018, Pastor Érico Henrique, vereador. Baixa-se as comissões de Justiça, Finanças e Educação para emitirem pareceres. Ofício do Ministério da Educação informando sobre o repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ 17.478. Os devidos comunicados estão apensos. Então, para conhecimento dos senhores vereadores e arquivos. Indicação 041/2018, de autoria do vereador Sansão Pinheiro, indicando ao senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Rotary, na última quadra próxima ao estádio municipal. Indicação 041/2018, assunto: indica como amparo no regimento interno, artigo 171, a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Rotary, na última quadra próximo do Estádio Municipal. Prefeito João Botuloso. Autoria: vereador Sansão Pinheiro. Justificativa: considerando que a pavimentação asfáltica desta via pública está um tanto comprometida, necessário se faz que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos programe o reperfilhamento asfáltico na última quadra da Rua Rotary, a qual possui uma pavimentação bem antiga e por se tratar de um pedido de vários moradores. Palotina, 2 de maio de 2018, atenciosamente, Sansão Pinheiro, vereador. Baixa-se a ofício conforme indicado. Indicação 042/2018, de autoria do vereador Pastor Érico Henrique, indicando ao senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, seja instalada uma lombada elevada em frente à Escola Pingo de Gente. Indicação 042/2018, assunto: indica ao senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que promova uma elevação igual a existentes no centro, na Rua Eurico Gaspar Dutra, em frente à Escola Pingo de Gente. Autoria: vereador Pastor Érico Henrique. Justificativa: em atendimento ao pedido de empresários, pais das crianças e professores em geral, bem como transeuntes que utilizam aquela via pública com trajeto diário para suas locomoções, para deixar os filhos na escola, ir ao trabalho, etc. Se faz necessária a construção desta elevação, pois todos que passam por aquela rua sempre passam com uma velocidade altíssima. Tem uma lombada, mas não surte mais efeitos. Aliás, a elevação deve conter as faixas para os quais os pais possam atravessar seus filhos para o colégio. Palotina, 2 de maio de 2018, atenciosamente, Pastor Érico Henrique, vereador.
Baixa-se ao ofício conforme indicado. Indicação 043/2018, de autoria de todos os vereadores, indicando ao senhor prefeito municipal para que, através dos meios legais, seja criado um cargo designado um servidor efetivo para atuar exclusivamente junto ao setor de ITR do município. Indicação 043/2018, assunto: indica ao senhor prefeito municipal para que, através dos meios legais, seja disponibilizado ou criado um cargo de um servidor efetivo para atuar junto ao setor de ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural do município de Palotina. Autoria: todos os vereadores. Justificativa: considerando a Lei 11.250/2005, que é o regulamento inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição Federal, e a Instituição Normativa da Receita Federal do Brasil 1640, de 11 de maio de 2016, que disciplina a celebração de convênio entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que delegou atribuições de fiscalização, inclusive o lançamento de créditos tributários e cobrança do ITR. Considerando que a citada instrução faz jus a 100% do produto arrecadado do ITR a partir do cadastramento de seus servidores. Considerando que atualmente o trabalho técnico necessita de um funcionário capacitado, uma vez que tal convênio garante o retorno de 50%, que gira em torno de R$400 mil por ano aos cofres municipais. Considerando que na Secretaria de Administração existe um cargo de serviços gerais sem nenhum nomeado há muitos anos, indicamos ao Executivo Municipal que capacite um servidor ou crie o cargo específico na Secretaria de Finanças para atendimento junto ao ITR, extinguindo o cargo de serviços gerais não ocupado até o momento, para a manutenção do convênio com a Receita Federal, tratar exclusivamente de gerenciar a dívida ativa municipal e lançamento do ITR. Palotina, 13 de maio de 2018, atenciosamente, todos os vereadores. Baixa-se ao ofício conforme indicado. Requerimento 012/2018, de autoria do vereador Nivair de Castro de Souza, que requer informações do Executivo Municipal a respeito da escala de trabalho do diretor clínico do Hospital Prefeito Quinto Abrão de Lázaro. Requerimento número 012/2018, assunto: amparado pelo artigo 153, parágrafo 1º da Resolução 001/2012, vereador que o presente subscreve, usando suas prerrogativas, requer, após o vídeo plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A. Solicitamos ao Poder Executivo as informações referentes à escala de trabalho diária como rotineiro, contendo o horário de entrada e saída de cada mês do diretor clínico do Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão de Lázaro, Dr. Robson do Carmo, referente aos meses de junho a setembro de 2017. B. Relação dos pacientes operados no respectivo auxílio de cirurgia, informando a data e horário da realização dos respectivos procedimentos. C. Relação dos pacientes atendidos pelo contrato de consultas de clínica médica em unidades básicas de saúde, ata 144/2017, constando o local e horário dos respectivos atendimentos. D. Relação dos pacientes transportados para exames, contendo data, horário e destino dos respectivos transportes. Justificativo: então, o pedido é meramente fiscalizatório, obedecendo ao artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nestes termos, pede deferimento. Palotina, 27 de abril de 2018, atenciosamente, Nivair de Castro de Souza, vereador. Baixa-se a ordem do dia com
da presente sessão ordinária. Requerimento número 03/2018, autoria do vereador Elias Naor Schlosser, vereador e presidente, que requer informações referentes à cessão do imóvel onde encontra-se o Departamento de Cultura para o Ministério Público Estadual. Requerimento 013/2018, assunto: com fulcro no artigo 153, parágrafo 1º da Resolução 001/2012, vereador abaixo assinado, usando suas prerrogativas, pugna seja o presente requerimento levado à análise do plenário, conforme previsto no artigo 178, inciso 6º do mesmo ato legislativo, a fim de oficiar-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as informações abaixo relativas à cessão do imóvel do Departamento Municipal de Cultura para o Ministério Público Estadual, conforme. Oficia-se a Vossa Excelência, senhor prefeito municipal, para que preste as informações relativas à cessão do imóvel onde encontra-se localizado o Departamento Municipal de Cultura para o Ministério Público Estadual. Verifique-se que, segundo informações, o referido imóvel encontra-se desocupado, já que o Ministério Público Estadual, até o momento, não se fixou no local, mesmo estando o projeto de lei que autorizou a abertura de crédito adicional especial para tanto aprovado em 13 de fevereiro de 2017. Autoria Elias Naor Schlosser. Justificativa. O vereador que a subscreve justifica a expedição do competente ofício a fim de esclarecer a cessão do imóvel do Departamento Municipal de Cultura para o Ministério Público Estadual, o que foi objeto de projeto de lei no ano de 2017, projeto de lei número 004, 005 e 006, e que importa em despesas de aluguel para acomodação do Departamento Municipal de Cultura em imóvel diverso, matéria esta de interesse público e que merece atenção dos novos edis. Nestes termos, pede deferimento. Paulutina, 4 de maio de 2018, atenciosamente Elias Naor Schlosser, vereador. Baixa-se para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Requerimento 014/2018, de autoria do vereador Gilmar Hinkel, que requer informações a respeito da pavimentação asfáltica dos distritos de Santo Antônio e São Camilo. Requerimento 014/2018, assunto: com fulcro no artigo 153, parágrafo 1º da Resolução 001/2012, o vereador abaixo assinado, usando suas prerrogativas, pugna seja o presente requerimento levado à análise do plenário, conforme previsto no artigo 178, inciso 6º do mesmo ato legislativo, a fim de oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações a respeito da pavimentação asfáltica dos distritos de Santo Antônio e São Camilo. A. De que forma foi feita a pavimentação asfáltica interna dos distritos São Camilo e Santo Antônio? B. Se as referidas pavimentações tiveram celebração de algum convênio que informe quais são, qual a contrapartida do município e se foi a fundo perdido? C. Se as respectivas pavimentações serão lançadas aos contribuintes, de que forma será feita esta cobrança? Autoria Gilmar Hinkel. Justificativa. O vereador que a subscreve justifica a expedição do competente ofício a fim de esclarecer quanto ao asfaltamento das vias públicas do distrito de São Camilo e Santo Antônio. Nesses termos, pede deferimento. Paulutina, 4 de maio de 2018, atenciosamente Gilmar Hinkel, vereador. Baixa-se para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Senhor presidente, era esta matéria em pauta o presente expediente. Para o término do horário, falta 1h35 até 16 horas. Concedo espaço para pronunciamento dos senhores vereadores por até 5 minutos no pequeno expediente. Concedo a palavra ao vereador Ivair de Castro. Senhor presidente, senhores vereadores, uso esse espaço para pedir providência por parte da mesa diretiva
que as informações através do requerimento que a gente foi feito nessa casa, para que o Poder Executivo nos desse informação, não está sendo feito e não está sendo cumprido, senhor presidente. Gostaria que a mesa diretiva tomasse providência, porque em relação aos envios dos requerimentos, porque eu, como representante do povo, vou tomar providência sim. E só vou ler aqui um artigo da Lei Orgânica, senhor presidente, para a gente tomar ciência do que diz a respeito da não informação dessa casa. No artigo 71 da Lei Orgânica, diz o seguinte: são infrações político-administrativas cometidas pelo prefeito municipal, sujeito ao julgamento pela Câmara Municipal, e sancionadas com cassação de mandato. Então, senhor presidente, se o senhor pegar aqui nesse mesmo artigo, diz o seguinte: desatender, sem motivo justo, os pedidos de informações da Câmara Municipal, quando feito em tempo formal ou regular. Então, se ele tem 15 dias, senhor presidente, eu acho que, se ele não consegue dar as informações aqui requeridas, eu acho que ele tem que oficializar a casa e pedir mais tempo. A não ser que ele está respondendo alguns requerimentos para um e outros para outros. Entendeu? Eu não sou a oposição. Eu sou a situação de Palotina. Entendeu? Então eu acho que não é cabível ao Poder Executivo, quando essa Casa de Lei, através de requerimento, pede informações, porque os vereadores são cobrados pela população. E aqui não é entregue. Então, através desse artigo 71, senhor presidente, eu vou tomar as minhas providências cabíveis. Entendeu? E não é só requerimento do vereador Nivair, não. São vários requerimentos que ultrapassou os 15 dias. 1 mês, 2 meses. Se há alguma coisa a esconder, eu acredito que, evidentemente, as informações não vão proceder aqui nessa casa. Então, eu gostaria, senhor presidente, que tomasse providência a respeito dessa situação. Senhor presidente. Conselho da palavra, vereador Marcos Evo. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem nos meios de comunicação, nas mídias sociais. Nós participamos durante essa semana de mais uma reunião do Comitê Gestor Municipal. Eu devo, na próxima sessão, discorrer um pouco mais na tribuna, com mais tempo, que eu vou atrelar isso a outro assunto que não quero fazê-lo nessa oportunidade, para não polemizar muito mais do que necessário. Eu quero falar um pouquinho sobre IPTU de novo. Fui procurado por cerca de 50 munícipes, ou por telefone, ou pessoalmente. Calculamos juntos esses valores. Em sua grande maioria, os cálculos estavam corretos, dentro da perspectiva daquela nova planta genética. Mas muitas pessoas comentaram comigo, e eu não quis comentar muito sobre esta faceta de aumento do IPTU, mas devo comunicar, devo falar porque as pessoas comentaram e pediram para a gente fazer essa observação. Durante 10 anos, então, já se sabe que não foi feito a devida atualização dos valores dos imóveis. Eu digo cerca de 10, a gente sabe, são 12 anos na verdade. Mas durante esse período, muitos valores deixaram de ser arrecadados, os recursos deixaram de ser arrecadados. E nós sabemos que quando arrecadamos recursos, 25%, como eu já mencionei mesmo na sessão anterior, são de educação, 28% está indo para a saúde, nós temos uma parte que vai para assistência social, uma parte disso vai para a manutenção aí, né, das estradas, manutenção das ruas, dentro da sede do município, enfim, para se fazer muitas coisas.
Eu gostaria que quem votou contra o aumento pensasse da seguinte forma, e eu vou usar palavras simples porque é a simplicidade que o povo gosta de ouvir para entender melhor. Durante 12 anos foram os mais pobres que garantiram os recursos usados por todos, inclusive pelos mais ricos. Vocês estão entendendo que todos os recursos que foram deixados de arrecadar, principalmente foi de quem tem melhor poder aquisitivo. Claro que não é 100%. Muitas pessoas que têm seu pequeno imóvel, seu imóvel simples, teve um aumento, algum significativo. Grande parte deles não foi tão significativo. Mas as pessoas de classe média e alta, que moram mais próximo ao centro, ou moram no centro, tiveram um aumento muito maior. Então seria justo nós deixarmos os pobres continuar pagando as contas? Eu parabenizo quem votou a favor do reajuste do IPTU, ou seja, da atualização desses valores, porque são esses recursos que mantêm a máquina em funcionamento. Claro, pode ser cortado, como aqui já se falou, alguns cargos, pode ser feito uma reforma administrativa, mas isso pode ser feito, nós estamos imaginando. No campo prático das coisas que estão sendo feitas, o que se apresenta na nossa frente, no nosso momento, se chama-se IPTU. Isso é a realidade. Então nós trabalhamos com realidade, respeito àqueles que votaram contra, devem ter seus argumentos, mas quero chamar a atenção para que os pobres não continuem a bancar as contas das pessoas mais privilegiadas do nosso município. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Sansão Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, gostaria de dizer que tivemos muitos convites na semana que passou, muitos eventos. Primeiramente, queria agradecer à secretária municipal de Educação e Cultura, Judite Sênico, e o diretor da Rádio Continental, Luiz Vieira, onde estive presente juntamente com o vereador Marcos e o vereador Elias, nas FUCA, onde participamos do jantar de entrega da premiação do concurso da Melhor Mãe do Mundo 2018, realizada nas escolas municipais de Palotina. Um momento muito importante, né, vereador Elias e vereador Marcos. Muito emocionante, as crianças, o seu trabalho lá nas FUCA, no quadro rural, foi esse trabalho sobre as mães. E 20 dessas crianças foram premiadas, onde cada uma dessas crianças ganharam seus presentinhos, e com a presença dos pais, das mães, dos professores, do diretor. Então, eu me senti muito honrado de estar naquele momento lá, juntamente com os dois vereadores, Marcos e Elias, representando a Câmara, porque foi um momento muito bacana. Gostaria também, a gente como pessoa pública, sempre é convidado nas festas, nos eventos. Também estive no jantar dançante na linha Santa Fé, no sábado, muita gente participando, isso é importante. É momento de descontração, a gente está conversando com os amigos. E também, dando sequência, domingo nós tivemos a grande festa de São Vicente de Palote. Não pude participar, ajudei na venda das cartelas de bingo, não pude participar porque no mesmo horário eu estava na comunidade de Santa Luzia, onde foi feito um almoço beneficente a um senhor que fez uma cirurgia em São Paulo, e pelo que a gente está sabendo por último, as últimas notícias, ele foi bem na cirurgia e passa bem. Então, esperamos uma boa recuperação do senhor. Então, por um momento de silêncio. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador José Pascoal. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, final de semana bastante movimentado com a festa do padroeiro do município, São Vicente de Palote, no qual nós participamos, e parabenizamos toda a organização da paróquia São Vicente de Palote pelo evento, pelo trabalho feito em prol da comunidade de Palotina.
também no sábado à noite participamos do jantar dançante na linha Santa Fé, na qual participamos somente da janta, não ficamos no baile, porque o velho, da noite, tem que ficar em casa, né? Não pode mais dançar. Mas fomos lá, demos a nossa contribuição e agradecemos muito a preparação daquele jantar, porque foi um jantar excelente, onde podemos assim ver a preocupação da comunidade em atender bem ao pessoal. Por isso, obrigado à comunidade de Santa Fé nesse jantar dançando. Completando alguma coisa sobre o que o Marcos falou, na verdade eu também fui bastante procurado, inclusive eu conduzi várias pessoas até o setor de cobrança do IPTU na semana passada. Hoje pela manhã eu conduzi mais um senhor lá. É um pouco difícil de entender pelas pessoas mais idosas a maneira que foi feito o cálculo do IPTU, mas levei essas pessoas lá, o pessoal deu uma explicação correta sobre a maneira que foi feito todo o processo, e as pessoas ficam conscientes porque sabem da realidade, né, o que está sendo feito. Portanto, eu vejo assim que existem coisas que são generalizadas, existem pessoas que não querem pagar, mas querem os benefícios. Então, diante de tudo isso, eu acredito ainda que as pessoas têm que pensar que esse recurso arrecadado pelo IPTU, ele vai ficar exclusivamente como benefício para a população de Palotina. Ele não vai sair daqui. Agora, vamos citar uma pessoa que paga 3.500 de imposto do carro e vai para Curitiba, quanto que volta? E um carro que vale lá talvez 150 mil. E estamos pagando um valor em cima de um lote que muitas vezes vale 800, 900 mil. Então é de se pensar sim naquilo que é benefício por Palotina. Nós não podemos deixar de arrecadar, porque o município tem que dar atendimento, e ele está dando um atendimento excelente, tanto na saúde como na educação e em vários setores. Então, por isso, quero cumprimentar o Marcos pelas palavras e dizer que a gente foi favorável desde o início, além de que nós aqui nessa Casa de Leis cometemos uma injustiça. Eu já falei várias vezes, continuo falando, que o correto era nós termos aprovado a planta genérica em 60%, porque em 44% nós vamos ver que várias pessoas em Palotina que têm propriedade aqui dentro da cidade vai pagar menos. E isso é injusto. O justo é que todo mundo pague com aumento, e não metade baixar o imposto e outra metade subir. Isso é injustiça. Então, eu acredito que todo esse alvoroço que aconteceu com o IPTU, dentro dessa semana vai se normalizar, e a gente vai ver que, após isso, nós vamos sentir os reflexos desses valores que vão entrar nos cofres públicos, porque vão ser revertidos para a população de Palotina. Obrigado. Concedo a palavra ao nosso vereador Gilmar Riquel. Senhor presidente, nobres pares da casa, as pessoas que nos acompanham nessa Assembleia, inclusive aí secretária de Planejamento, Ana Salete Filipinho e seu marido Odoni, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook e outros veículos de comunicação. Esse final de semana, como de praxe, todo primeiro domingo de cada mês, nós participamos da missa do Carta, e o Carta, todo primeiro domingo de mês, ele tem a visita das famílias, né? Então nós vamos lá interagir com os internos, assistir a missa e poder compartilhar algumas experiências junto aos adictos, junto aos internos das pessoas que lá estão, poder contribuir também um pouco, né? E agradecer ao Miguel pelo excelente trabalho que está sendo feito no Carta e toda a diretoria que se doa de si para manter aquela casa em pé.
E ontem também teve a festa do padroeiro. Devido eu estar no CART, eu não pude participar da festa do padroeiro, mas minha esposa, como ministra lá, esteve trabalhando, né? E agradecer as pessoas que se doaram de si, se dispuseram, se disponibilizaram, dar o seu dia de trabalho e contribuição para a festa do padroeiro, né? Imagine vocês quantas pessoas não estiveram envolvidas nessa festa e que se doaram um dia de trabalho. As pessoas trabalharam no sábado e no domingo também. Agradecer a todas essas pessoas, agradecer as pessoas que contribuíram para que essa festa fosse também um sucesso. Aos pares desta casa, eu fiz um requerimento sobre o assunto dos asfaltos dos distritos de Santo Antônio e do distrito de São Camilo. As pessoas lá me cobraram que agora, há poucos dias, veio uma notificação da cobrança desses asfaltos. E lá atrás, no passado, disseram que era fundos perdidos, né? Então, assim, eu não sei se foi pelo PAC, pelo Plano de Ação de Crescimento, ou de que maneira foi feito esses convênios com o município. Se foi pelo PAC, existe um sistema que talvez não deve ser cobrado, mas eu não tenho essa documentação em mãos. A partir do momento que nós tivermos essa documentação em mão, com certeza nós vamos sentar com o pessoal do distrito de Santo Antônio, com o pessoal do distrito de São Camilo, para poder dar explicações. E no ato C aqui que se diz se as respectivas pavimentações serão lançadas aos contribuintes e de que forma será feito as cobranças. Então, a pessoa que veio me procurar é um casal de idosos e ele recebe a sua aposentadoria. E veio mais ou menos 120 mil reais de asfalto para que ele pague na frente da chácara dele. Porque muitas pessoas veem o asfalto absurdo, porque ainda tem pessoas que têm a chácara de frente com essas ruas que foram loteadas, não é? Então a gente vai dar a explicação, vamos ver de que maneira, se é certo, é correto essa cobrança ou qual foi o convênio firmado junto à nação e de que forma o município também contribuiu, com que parcela, né? Se teve uma contribuição do município também. Então eu quero esperar essas informações, pedir para o pessoal que tem um pouquinho de calma, que com certeza, vindo essas documentações, nós vamos poder estar explicando, levando essas informações às pessoas que necessitam assim então. Muito obrigado, prefeito. Conceda a palavra ao vereador Wesley Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer também a presença da sociedade, aí secretária Salete Filipini, senhor Doni também por aqui. Sempre bom recebê-los aqui nessa Casa de Leis. E a toda a sociedade que vem nos acompanhando nos trabalhos dos vereadores. Uma semana também com bastante compromissos. Tivemos no feriado Dia do Trabalhador a 10ª festa do Porco Paraguaia, da Sociedade Rural. Quero parabenizar toda a organização, onde tivemos também a presença do deputado estadual Paulo Litro, esteve conosco almoçando. Quero também parabenizar as palavras também e também pelo trabalho realizado do Gerson Araldi, também toda a organização da Sociedade Rural e onde foi beneficiada naquele almoço a PAI. Também quero dizer um pouco sobre a questão da indicação nossa. Nós fizemos para a limpeza do Parque das Glicinhas, onde o setor competente fez a limpeza, indicação realizada por mim, pelo nobre vereador Sansão Pinheiro e também o pastor Érico, onde nós fizemos até um vídeo e de imediato na outra semana realizaram a limpeza. Muita gente estava nos cobrando, questão de estava um descaso com aquela unidade básica que irá atender muitas famílias. Uma obra que custou mais de 500 mil reais para os cofres públicos. Também na sexta-feira ainda tivemos o jantar dançante, no sábado, o jantar dançante
comunidade de Santa Fé. E no domingo também a grande festa do São Vicente Palotti. Parabenizar também a toda a organização, todas as pessoas que participaram, estivemos presentes na missa. Questão do IPTU, eu irei discorrer logo em breve no uso da minha tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer as presenças da senhora Salete Filipim, senhor Odônio Filipim, também o senhor ex-vereador Sérgio Luiz Seminani, presidente do PPS, Giovanni Gentil, senhor Luiz Obelai, também Ronaldo César da Silva, da Associação dos Pilotos da Terra, senhor Marcelo Silva, assessor de imprensa do Citroscopa, senhor Severino Gênero, ex-vereador cidadão horário, também do senhor Samuel, aqui, senhor Jorge Aparecido Ghisilini, senhor Altair Mazoleto, ex-diretor dessa casa, Jandir Manfé, também nosso muito obrigado, senhor Rivaldo Santos, Francisco Cossá, conselheiro de saúde do município de Palotina, pastor Joaquim, Moacir Binotto e aos demais presentes, sejam todos sempre bem-vindos à nossa Câmara dos Vereadores. Vou só comentar um pouquinho sobre a melhor mãe do mundo, que eu fui convidado, também participei, que é um evento que acontece todo ano, né? Uma iniciativa do Roberto Celso Vilela, junto com a Secretaria de Educação, muito bem organizado. Fomos assistir lá a entrega da premiação e os trabalhos realmente me surpreenderam. As crianças conseguiram colocar no papel sentimentos relativos ao Dia das Mães e foi muito engrandecedor, acredito que, porque esse trabalho não é só os premiados, esse trabalho é feito por todas as crianças do município, então todas as crianças tiveram a oportunidade de fazer sua redação, fazer seu desenho para o Dia das Mães. E essa relação da mãe com as crianças, com a família, é muito importante, porque a gente sabe que a mãe da gente que leva a mãe e o pai, mas a mãe, principalmente, que faz a condução do caráter das crianças. Eu acredito que a mãe faz uma diferença muito grande. Então, parabéns a todas as mães, já antecipando o Dia das Mães, e também parabéns aos organizadores, então, do evento da melhor mãe do mundo. Só respondendo ao vereador Nivair, que falou sobre os requerimentos atrasados, vamos fazer o levantamento dos requerimentos atrasados e vamos tomar as devidas providências. Eu gostaria que assim que tivesse algum requerimento atrasado, fosse me comunicar por escrito também para os vereadores que se sentirem lesados. Ok? Me mandem antes também para não estar sabendo, justamente para evitar ser pego de surpresa assim, no meio da sessão. Então, escrevam, tudo que está escrito no papel vale bastante, vale muito. Então, em cima desses requerimentos por escrito, podemos tomar as ações necessárias, então, para que sejam respondidos em tempo hábil, que são os 15 dias úteis que estão na lei orgânica, que realmente tem que ser respondidos, senão depois vai acabar acarretando um processo de cassação que seria bem desgastante, não só para o prefeito, mas também para nós aqui da Câmara dos Vereadores. Então, acho muito importante que o prefeito responda os requerimentos no tempo certo. Então, esperamos que assim ocorra daqui para frente. Então, solicito ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos para o uso da tribuna. Senhor presidente, estão inscritos os vereadores José Pedro Bento Filho, Érico Henrique da Silva e Wesley Vinícius Freitas. Concedo a palavra, então, para o uso da tribuna ao novo vereador José Pedro Bento Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou iniciar meu discurso lembrando da fase ditatorial desse país, que, na minha maneira de ver, era a época da decência, era a época da moral e da sabedoria de um povo honesto, justo, que fazia as coisas com certeza, e não os anarquistas e do peleguismo que queria invadir nosso país. Lembro-me muito bem, eu tinha apenas 10 anos de idade, do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que no dia 25 de outubro de 1966, o senhor Severino Gênero, é o mais velho, que acho que lembra muito bem disso, o Brasil era o Brasil rural. O Brasil não tinha grandes metrópoles, poucas. Era Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife. As demais capitais eram pequenas e nós tínhamos vilas, nós não tínhamos cidades, eram vilas.
o imposto era imposto territorial. Até no dia 25 de outubro de 1966, apenas 52 anos atrás. Doravante criou-se, através do decreto-lei do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, deu aos municípios a autorização para se criar um imposto para se manter. Naquela época, o FPM, não tinha muitas empresas, o índice de IPI era muito pouco, e muito pouco também já havia de compensação. Os municípios eram muito grandes, não tinha como se manter só com os tributos dos estádios e do Estado Federal. Aí foi criado os ITR, Imposto Territorial Rural, que ficou a base rural, e se criou-se um modelo chamado modelo civilizatório, que nós tínhamos os perímetros urbanos, mas na verdade, como o tributo não tinha uma definição que era urbano, urbano é o ato de civilização. Eu posso criar um perímetro urbano lá na fazenda, cercar e não misturar galinha com porco, com vaca, ser urbano. E urbano ficou os tributos também. Aí virou IPTU. Isso no dia 25 de outubro de 1966, 52 anos atrás. Eu acredito que naquela época o êxodo rural fazia com que quem tinha pequenas propriedades tinha que mudar do sítio e mudar para a cidade, que foi o meu caso. Sou vítima do êxodo rural, devido a ser de uma família muito grande, 10 irmãos, e apenas 5 alqueires de terra. Não fazia para subsistência mais. Começava o ciclo da mecanização agrícola e as terras, com pouca terra, não dava mais para sobreviver. Não bastasse isso, senhor presidente, em 1970 veio o nosso presidente Emílio Garrastazu Azumedes. Aí, as terras do nosso município, seu Severino, posso falar do senhor, porque o senhor foi vereador, que eu tenho essa autoridade de falar com o senhor, diretamente porque o senhor entende que é falta de decoro eu me comunicar à plateia, mas o senhor não assiste plateia devido a ter passado por esse colegiado, bem como meu amigo Sérgio Luiz Sevignani, que foi presidente em 2 oportunidades nessa casa também. Mas o que aconteceu, na verdade, em 1970, foi a criação do INCRA, o Instituto Nacional de Cartografia ou de Colonização de Reforma Agrária. Nesse item, senhor presidente, o município de Palotina, na verdade, e os municípios na circunferência, não tinham seu título até então. As pessoas pagaram o seu solo por 2 oportunidades, até 3 oportunidades tiveram que pagar. Mas foi um ciclo de nossa vida que nós tivemos que administrar esse tipo de situação. O país mudava de rural para o país urbano. Era muita gente que ia morar para a cidade, né? O vereador Marcos Eliseu, o senhor que nasceu em Erechim, sabia que Erechim era um vilão naquela época, era pequeno. Hoje é uma grande cidade. Aí começou a haver também as questões de cobrança. Essa questão do INCRA, eu fui até Marechal Cândido Rondon em 1976, ver o presidente Ernesto Geisel, dar o título de propriedade a todos os cidadãos do nosso município e da região, representando naquela oportunidade o seu Dirceu Bercelli, que recebeu o título em nome de toda a população. Em dizendo isso, senhor presidente, há modificações no nosso país. Em 1988, primeiramente, a nossa Carta Pátria foi uma carta deliberada pelo Constituinte, da qual presidia a nossa os constituintes, o senhor Ulisses Guimarães, e grandes relatores, que até me lembro muito bem, de Nelton Miguel Fritz, cara Salete Filipeira, secretário de Planejamento, o Dona Filipinho de Finanças, um grande deputado que tivemos na nossa região, que fez muitas emendas na Constituição Federal, emenda não, nova Constituição, que até então era a Constituição era otorgada. Em 89, nós tivemos um plebiscito para o brasileiro escolher o paradigma que queria para o nosso país, se o modelo fosse presidencialista ou se fosse parlamentarista. Nós votamos. Naquela oportunidade, os constituintes fizeram a Constituição para que ele fosse do modelo parlamentarista. No momento do cidadão escolher, foi lá escolher o modelo presidencialista. Então ficou muito difícil da gestão. Pois bem,
ou a Câmara Alta e a Câmara Baixa do Congresso Nacional, ela pode fazer emenda ao Código Tributário Nacional, ela pode propor emendas, porém não pode ser autor dos projetos. Os autores do projeto é o Presidente da República e, consequentemente, remete ao governador e remete aos prefeitos municipais. Projeto, matéria financeira é de competência exclusiva do prefeito municipal, como disse na Rádio Cultura, que, aliás, senhor presidente e senhores vereadores, agradeço aqui o Jackson Luiz e o J. Val, que, quando entrevistado na semana próxima passada, ele me perguntava em determinadas coisas, eu reportei a eles que não moravam aqui ainda, de questão de justiça social. Eu, juntamente com o vereador Silmar Rocos Lima, aliás, um grande vereador, como os demais pares daquela época, Severino Gênero também é vereador naquela oportunidade, grande legislatura, vereadores muito interessados, como vossas excelências também têm interesse de ser um legislador em torno das causas do nosso município. Naquela oportunidade o desemprego era muito grande no município e eu conversava com o Sulingo. Sulingo, olha, nós temos pessoas que não são aposentadas, tem pessoas há mais de 60 anos que têm mal sua casinha, um bandalô, uma casinha para morar, frágil, e tem IPTU para pagar. Mas só nós colocarmos no Código Tributário, que naquela época não tinha planta genérica de valores, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho, o cidadão chegava lá, a casa vale tanto, outro vale tanto, só feito assim, da mesma maneira para a cobrança do ITBI, a famosa CISA. Por quanto você vendeu? Vendeu por tanto, então você paga tanto, e do ITBI, pronto, acabou. 2% do valor venal de vendas. Pois bem, nós fizemos uma emenda aquela vez no Código Tributário, e aceito pelo senhor prefeito municipal, de pessoas acima de 60 anos não aposentadas, porque tinha muitas pessoas que não recolheram INSS e não estavam aposentadas, cara Salete. A senhora passou por isso dentro da prefeitura e sabe muito bem o que estou dizendo. Então essas pessoas foram isentadas de pagar IPTU se tivesse apenas um imóvel e ganhando um salário mínimo ou sem salário com acima de 60 anos. Questão de justiça social. Pois bem, em sendo assim, senhor presidente, eu acredito que ter sido feito um trabalho generoso com a população carente, sem fazer demagogia e apologia nenhuma àqueles que pagam alto tributo, como eu pago da minha residência. E pensando assim, senhor presidente, eu fico imaginando que quando nós falamos aqui de planta genérica de valores, eu tenho amigos meus que têm uma casa e tem um terreno do lado, ambos de 800 metros quadrados. Pasmem vossas excelências. O cidadão vai pagar mais IPTU do lote do lado do que da casa. Escutaram? Porque o meu lote valorou um monte, a casa não é uma casa antiga, não tem um valor venal alto, e é meio por cento para efeito de cobrança de residência, 1% do terreno, logo vai pagar mais caro do terreno. Isso aí, na verdade, é uma questão também de raciocínio. Tem amigos meus aí que tem uns 10 terrenos no centro da cidade, não construíram, podia estar ganhando 100 mil reais de aluguel por mês e deixar de ganhar porque queria que valorizasse. Mas tudo bem, se cada um faça como queira. Senhor presidente, em 2005, eu e o vereador Jonas Mário Vendrusco, aliás, um grande legislador, o ATC César Manfroy, na época estava junto conosco também o vereador Paulo Sérgio ou o Eurico Fernandes Barbosa, um deles. Fomos a Bauru em busca de um treinamento sobre tributação. E lá eu trouxe de mão beijada e entreguei na época ao Zanello aqui, o modelo certinho para se fazer uma planta genérica, para se fazer base de cálculos, para efeito de cobrança de IPTU e ITBI. E o que nós votamos aqui, na verdade, nós não majoramos o tributo. O que foi dado a atualização de valores venais, que ficou emperrado desde 2006. Mas pasmem vossas excelências. Em 2006, senhor presidente, teve casos que deu até 800% de aumento do valor venal na planta genérica de valores. Esqueceram? Aconteceu no governo do senhor Elias de Oliveira. Até 800%.
Porque não tinha feito, não tinha planta genérica, então fizeram, daí deu alguns casos que teve pontos que ficou alto demais o preço. Mas já esquecemos de tudo isso, estão vivendo em outra época. Mas, senhor presidente, eu imputar sobre vossas excelências, imputar sobre mim, sobre o presidente dessa casa, ao servidor dessa casa, quem quer que seja, no meu exórdio, no meu prelúdio ou no meu discurso aqui dessa tribuna, eu escolhi um foro adequado para falar. Eu não estou aqui em um comício público me dirigindo à plateia e peço desculpa a Vossa Excelência por ter me dirigido ao ex-vereador Severino Gênio e ao ex-secretário da Prefeitura, e o secretário também, o Dom Filipim, e ao ex-vereador e presidente dessa casa, Luiz Svignano, que ele sabe muito bem que eu não posso estar me dirigindo à plateia, que é instigação. Eu não instiguei na semana próxima passada ninguém quer que seja aqui nesse pleno. Eu faço questão de dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, as providências a ser tomadas, porque no meu discurso aqui de hoje, que eu estou falando, qualquer um de Vossas Excelências ou cidadãos pode olhar embaixo do meu discurso e fazer algum comentário do meu discurso. Isso não é crime nenhum, como já fizeram no ano passado. Falaram um monte de besteira, botaram até um Tupac Amaro lá, dando risada, um cetáceo Nelzabu, sei lá, o que era aquela peste lá, sabe? Colocaram um mamífero biungulado, será que bicho que era? Dando risada na minha cara, eu não tive reação judicial. Não tive. Eu já disse a Vossas Excelências que quando nós somos atingidos aqui dentro desse pleno, ou Vossa Excelência incorrer na questão de ética e decoro parlamentar, a corregedoria dessa casa tem que tomar providência. Porque nós cometemos falta de ética e de decoro parlamentar. Mas Vossas Excelências um dia admitiram comigo. E quando nós falamos aqui desta tribuna por 16 minutos, aí vem um cidadão irracional, pega um discurso de um legislador, edita ele, coloca lá 40 segundos para me prejudicar moralmente. Olha, Vossas Excelências, eu não tenho Facebook, graças a Deus, mas a minha filha, minha mulher, meu filho ficaram quase loucos de ver palavras pejorativas, senhor presidente, palavra de baixo calão, escrita para me prejudicar, me colocar um chafurdão, do qual esse cidadão está atolado até o nariz e vem querendo salpicar algo sobre mim. Descrescência. Eu não admito, senhor presidente, que faça comum de Vossas Excelências. Por isso que tem que esgotar-se todos os recursos aqui de dentro do Poder Legislativo primeiro, para depois ir até o Ministério Público. Eu não admito que o cidadão que editou, tomara Deus que não seja nenhum dos nossos colegas que fez isso, porque terão que responder judicialmente. Mas não sou eu que vou fazer isso. Quem vai fazer é a justiça. Toda justiça feita sem caridade e sem amor, ela se torna uma justiça moral e social. Mas agora, o senhor não concede mais um minuto para eu concluir, senhor presidente? Sim, concedo mais um minuto. Fui talvez um tanto prolixo. Mas eu preciso de dizer isso e pedir a Vossa Excelência, balizado na nossa resolução, balizado na nossa lei orgânica, que Vossa Excelência coloque imediatamente a Procuradoria da Casa, que não trata de corregedoria, que foi um processo externo a corpus, foi um processo externo, não foi o vereador que cometeu o erro aqui dentro, que já provoca a Procuradoria da Casa para a veridicidade dos fatos, que eu não vou ficar citando o nome aqui, que eu não tenho Facebook, não sei quem fez, para ver quem fez. E vou dizer, além do que fez, aqueles que copiaram e mandaram, vou dizer a palavra que muitos não gostam de usar, eu vou tacar um litisconsorte. Eu vou consorciar todos no mesmo patamar. A não ser que imediatamente, a partir de hoje, o mesmo que cometeu esse crime já começa a fazer novamente
colocar meu discurso na íntegra dos meus 16 minutos e todos que falaram mal de mim, me xingaram de palavrões que eu não quero nem dizer aqui, senhor presidente, que remeta novamente e se faz urgentemente. Coloque novamente o meu discurso na íntegra, sob pena daí. Além da Procuradoria da Casa, que vai entrar em ação, eu vou direto ao Ministério Público para penalizar os que foram imbecilizados por esse patrulho que fez um negócio desse aí. Eu não admito, eu não aceito um negócio desse, porque nós não estamos aqui no Estado democrático de direito. Porém, cada um paga pelo aquilo que faz de errado perante a lei. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, todos que estão aqui presentes nessa casa de leis, aqueles que nos assistem, também nos ouvem, quero dizer que nessa semana que passou, eu tive a conclusão, recebendo a ligação do deputado federal Rubens Bueno, da confirmação de um veículo para o Conselho Tutelar de Palotina. Então, nesse pouco tempo, junto com o nosso partido, trabalhamos, fomos à luta. Então, já vemos o resultado. Pouco tempo, mas com boas alianças corretas, a gente consegue fazer um ótimo trabalho. Então, logo mais o Rubens estará enviando o ofício para o senhor presidente para poder estar lendo. Sei que não estarei mais aqui, mas estarei sempre participando, né? Como diz, sempre ouvindo e trabalhando em prol de toda a comunidade. Então, agradecer ao deputado federal Rubens Bueno, por mais esse trabalho. E agradecer também, mandar um abraço para o Ivo Andrade, Zé Maria e a Dariane, todos que trabalham também ali no Conselho Tutelar, qual também já tive a oportunidade de conhecê-los, porque faço trabalho também na igreja e eles também sempre estão nos procurando para falar a respeito dos jovens, né? Visto que a Igreja Santa Nossa Terra tem uma quantidade muito grande de jovens. Então, agradecer ao deputado, dizer que nós estamos felizes esperando esse veículo, porque vai ajudar muito com esse trabalho que está sendo sempre feito por esse pessoal que tem sempre abraçado essa causa. Quero falar um pouquinho sobre o meu projeto de lei, que eu coloquei aqui nesta casa, né, a respeito de símbolos religiosos, a respeito de quando são usados de má fé. Símbolos religiosos quando são usados de má fé, como já aconteceu em São Paulo, em passeatas. E aquilo, para nós que somos buscadores ou acreditamos na fé, nós contemos alguns símbolos. E esses símbolos, como nessa casa de leis também, tem um símbolo. Nós levamos a sério isso. Então eu quero propor esse projeto de lei, pedindo que os senhores vereadores votem a favor desse projeto, para futuramente coibir todo e qualquer tipo de má-fé desses usos, porque isso pode destruir e pode trabalhar assim e destruir muitas das visões das igrejas e também das famílias, como foi feito em São Paulo e foi repudiado por muitas pessoas. Então, esse meu projeto de lei vem para ajudar as famílias, ajudar todos os religiosos que sempre buscam o bem-estar da família, porque a igreja está sempre em busca de ajudar a família. Então, esse meu projeto de lei visa guardar a família palotinense, visa guardar os nossos filhos e guardar a geração futura que está chegando, que já está aí. Então, falando sobre esse projeto, queria pedir mais uma vez que os senhores vereadores votassem favorável, mesmo que eu não estarei mais aqui, mas eu já sinto feliz de ter ajudado muito nessa casa e também aos palotinenses que me procuraram nesse tempo enquanto eu estava aqui. E para finalizar, quero terminar essa minha última fala aqui como vereador. Sei que pode vir outras oportunidades, mas quero dizer que durante esse período que fiquei aqui, agradecer pelo companheirismo de todos, como me acolheram aqui, como me receberam, a todos pelos discursos que fizeram a meu respeito. Agradeço de coração e sei que todos vocês que ocupam essa cadeira estão representando todo o povo de Palotina. Então eu creio que sempre vocês
pensem pelo povo, apesar de todas as dificuldades, ajude o povo a conquistar os seus espaços na sociedade. Também agradecer aos meus familiares, a Deus primeiramente, por me conceder essa oportunidade, ao Enio, vereador, que me concedeu também essa oportunidade, ao presidente do partido, Giovanni Gentil, que sempre esteve comigo nessa caminhada, a todos, o vereador Wesley também, que esteve comigo nessas viagens. Foi muito bom poder participar, poder fazer parte dessa Casa de Leis. E quero dizer, por fim, a todos os palotinenses, que eu estou ainda a trabalho da sociedade, como pastor, como também morador de Palotina e como aquele que quer o melhor para Palotina. Então estarei juntos aqui, se os vereadores algum dia precisar também do nosso trabalho, estaremos sempre à disposição. E mais uma vez, agradecer e dizer ao povo palotinense, obrigado por tudo, pelas manifestações, obrigado pelo apoio, e dizer que eu estou muito feliz. Saio daqui convicto que por pouco tempo fiz um bom trabalho, com a ajuda do partido, com a ajuda dos vereadores, e com a ajuda de toda a comissão, toda a mesa diretiva, todo o pessoal da Câmara que nos ajudou, o Vanildo, que está sempre nos ajudando. Então, agradecer a todos, o senhor presidente também, pela recepção, e mais uma vez dizer que eu estou à disponibilização da comunidade. Estou disponível para a comunidade. Estou disponível para toda a comunidade, para os senhores vereadores, e mais uma vez, estou aqui terminando esse trabalho na Câmara, mas continuo aqui em Palotina. Quem quiser sabe como nos achar e nos encontrar. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe o trabalho de vocês. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu agradeço a presença da sociedade. A gente discorreu um pouco sobre a questão do IPTU. Nós sabemos que o prefeito não irá, parece que prorrogar o pagamento, não vai atender o pedido nosso que nós fizemos no último uso dessa tribuna. Fizemos contatos com alguns vereadores que nos informaram que o senhor prefeito não ligou, não deu satisfação, sequer deu a informação de como irá ficar a questão do IPTU. Nós sabemos que alguns aumentos, algumas pessoas se sentiram lesionadas, outras tiveram alguns reajustes até significativos, mas uma boa parte do nosso município está sofrendo muito com esse valor abusivo do IPTU. Muitos estão até aqui hoje nessa Câmara de Vereadores. Eu quero relatar para os senhores vereadores, se fala de 10, 12 anos, o IPTU ele vinha acompanhando a inflação, o aumento, e se mantinha o município com essa inflação, não é verdade? Porque agora eu pergunto ao senhor prefeito, por que esse aumento tão exagerado? Se ele mantinha o município aí nos seus 6 anos de gestão, sendo que ele foi secretário de Comércio e Indústria, 2 anos vereador, o município vinha se mantendo. E quantas vezes ele falou do tal superávit aqui nessa casa? Foi relatado na questão das contas do nosso município? Será que tem um superávit? Eu deixo essa pergunta à população. Se fala em precisa arrecadar para melhorar a estrutura, saúde, educação. A educação nossa, até hoje, ainda não foi inaugurada a nova creche, está em atraso. Cadê a transparência desse poder, população? Quando eu falo em transparência, parece que incomoda algumas pessoas. Sabe quem que se incomoda? Aquelas pessoas que sempre mamou no dinheiro público, que sempre foi sustentado pela máquina do nosso município. Pessoas que se pronunciam na rede social falando em verdades. Eu não preciso disso, mas já ele se sente incomodado e tenta nos atingir. Como que tem acreditado? Ninguém chuta cachorro morto, né? Então deixa, não vou me usar contra essa pessoa. Eu sei do meu potencial e sei do meu trabalho que estou fazendo nessa Casa de Leis. Então, senhores vereadores, outra questão. E as pessoas que estão falando que não vão pagar? O prefeito está achando que vai arrecadar bastante, mas vai acabar não arrecadando aquele previsto. Porque muitas pessoas falam que não vão conseguir pagar. Tem situações aí de imóveis de R$3.000 foi para 12,
de imóveis de 6 foi para 21. Eu tenho que lembrar que esse ano é 21, o ano que vem vai para 54 e 2020 vai para 60. Será que a população se planejou, se projetou para esse impacto? Independente de classe, aqui não diferencia preto, branco, pobre, rico, religião, somos todos iguais. Temos que lutar pela vida das pessoas e pela qualidade da nossa população. Não é esse o lema nosso aqui nessa Casa de Leis? Não é para isso que foi eleito o senhor prefeito? Antes da eleição, o que o senhor prefeito fazia? Visitava a sua população, pedindo voto, pedindo como que está o nosso município. Custava ele ter feito isso antes desse impacto, desse aumento do IPTU, explicado para a nossa população, feito uma audiência pública com a nossa população, explicando, vai ser assim, vocês estão de acordo com esse impacto? Será que a população daí teria aceito? Precisava nós estar aqui discutindo sobre isso? Não precisava. Vereadores aqui que ajudaram esse prefeito a ser eleito, porque quem elegeu o prefeito não foi ele sozinho, foi um grupo de pessoas, um grupo de eleitores e um grupo de candidatos aqui dentro dessa casa. E ele simplesmente menosprezou o seu grupo, a sua base, pelo que eu entendi. Porque o que fez aqui, ele acabou enganando muita gente, até os servidores. Quem lembra que ele falou que com o aumento do IPTU ele ia aumentar a porcentagem do salário dos servidores? Quem lembra disso? Eu não tenho memória curta, eu lembro. Ele falou que ia fazer ia aumentar, já aumentou, tá aí 3% dos servidores. Falou que ia 6%, foi em 3%. Até os vereadores se sentiram enganados com essa situação. Então, população, nós estamos vivendo um sistema muito crítico no nosso município, onde nós não deveríamos estar vivendo isso. Infelizmente. Talvez por falta de planejamento, talvez por falta de incompetência e de transparência desse poder. Respeito muito o senhor prefeito. Fez um monte de voto, quase 70% do voto da população. Eu só pediria para ele que se ele tivesse feito pelo menos uma audiência pública à sua população, e não teria colocado os vereadores contra a parede aqui e aprovando esse tipo de projeto a toque de caixa. Isso que é um erro do poder. Esse é o erro desse poder. Fazer isso. Fazer que os vereadores aprovassem esse projeto a toque de caixa. Tenho que falar, né? Então, com todo respeito, senhor José, vereador José Pascoloto, situação do IPTU, né? Que nem todos, né? Pessoas que pagam IPTU, elas têm carro para pagar IPVA. Então não tem como você comparar o pagamento de IPTU com IPVA. Simplesmente também, em algumas situações que está acontecendo, questão de seguro de carro com IPTU, não tem uma coisa a ver com a outra, gente. Teve pessoas aí que pediu a reavaliação do seu terreno, vereadores, e que abaixou o valor dessa planta genérica. Aí foi lá e protocolou. Disse que vai demorar 10, 15 dias, mas aí a pessoa paga ou espera a resposta? E depois, se não pagar, e óbvio vir a resposta que vai abaixar um pouco mais o seu IPTU, ela vai ter condições de pagar com desconto? Vai poder pagar com desconto? Tem muitas respostas vazias aí, perguntas que ainda não foram respondidas. E nós precisamos esclarecer isso para a nossa população. Eu não sou contra o aumento, eu sou contra esse aumento abusivo. Esse aumento que feriu os nossos munícipes. Se nós tivéssemos as UTIs abertas aí, salvando vida, que foi uma promessa de campanha, está lá fechado até hoje, mais de 1 milhão de reais investido em obras, e está lá parado. Tem município aí que fez compromisso com a nova agora, a Cida Borghetti, que é a governadora do estado, que está abraçando esse compromisso e vai colocar as UTIs para funcionar. E nós aqui parados, dependendo de Toledo, dependendo dos municípios aí, Curitiba, gastando horrores em transporte para Curitiba, muitas vezes levando o paciente para a cirurgia, seria nós ter uma estrutura aqui podendo salvar a vida, podendo pelo menos diminuir as filas em questão de cirurgias eletivas, aquelas cirurgias de ortopedia que muito tem no nosso município. Gente, tem pessoas que estão aguardando mais de 60 dias em casa por uma cirurgia simples, gente. Uma cirurgia de bacia, de prótese, uma cirurgia de fêmur. Você sabe o que é isso? A pessoa ficar 60 dias esperando por cirurgia. Isso é desumano. No momento que estamos vivendo, nós sabemos que as coisas não estão fáceis.
Mas se nós temos condições de colocar a máquina para funcionar com qualidade, por que não fazer isso? Eu deixo aqui ao senhor prefeito uma pergunta. Responda à população, senhor prefeito. Assim como você teve a capacidade de pedir voto e ser reeleito nesse poder, tem a capacidade agora de pedir aos munícipes como será a questão do pagamento desse IPTU. Porque muita gente fez a nova reavaliação desses terrenos e está esperando uma resposta. E aí, senhor prefeito? Como será? Paga dia 10 agora? Ou paga quando vier a resposta? Vai ter os 30% de desconto ainda? Eu deixo aberto aos vereadores que têm contato com o senhor prefeito, porque a minha pessoa, infelizmente, nós se encontra, nem cumprimentar, ele não me cumprimenta. Não tenho nada contra ele. Não sou oposição, sou a favor da população. Eu tenho que fazer o trabalho aqui e honrar os meus 1.254 votos no meu primeiro mandato. O jovem, o vereador mais novo dessa Casa de Leis. Eu tenho que mostrar o meu trabalho e por que eu estou aqui representando a nossa população. Eu peço transparência a esse poder. Seja transparente e dê uma resposta. Assim como você soube usar o canal de comunicação, faça o mesmo para responder à população que aguarda. E o tempo é curto, senhor prefeito. Responda a sua população e mostre por que você foi reeleito. Concede uma parte, novo colega? Sim. Quando se fala de não deixar pagar, é complicado, porque na realidade, esse deixar pagar, novo colega, um dia vai ter que pagar, entendeu? E tem que orientar bem que se ele deixar de pagar agora, no futuro, vai para cartório, entendeu? Então nós temos que achar outro caminho para poder auxiliar a população nessa questão de pagamento. Quando você se fala de competência, eu acho que o prefeito tem competência sim, mas tem que ter vontade, entendeu? Eu, na primeira campanha, eu apoiei o prefeito, entendeu? Na segunda agora não, porque a gente estava de coligação diferente, mas na primeira, quando a gente apoiou ele falou que não fazia parte do grupo, entendeu? Mas nem por isso que eu estou nessa casa, nosso colega, que eu vou ser contra ele. Eu sou a favor dele, mas ele tem que dar uma resposta para a população o mais rápido possível. Porque orientar a população para não pagar o IPTU, nós vamos trazer mais encargo para aquelas pessoas que não pagaram. Entendeu? É isso aí. Entendo o seu posicionamento, Niverley Castro. A questão nós precisamos só de uma resposta de imediato. A população que aguarda. Tudo bem, estão indo à prefeitura buscar as respostas, protocolar, mas a questão e o tempo é curto. Essa é a questão, o tempo é curto. Então nós precisamos. Então, eu vou fazer o que aqui? Falar para a população ir lá e encher a prefeitura? Talvez eu poderia fazer isso. Quem achar se sentir lesionado, faça isso. Mas eu não quero causar tumulto. Nós só queremos esclarecimento. Nós queremos as coisas, uma situação correta e que a população saiba realmente o que está acontecendo no nosso município. Muita gente tem dúvida do que vai ser feito toda essa arrecadação, se assim a população pagar. O que será que vai ser feito? O nosso interior, muito falta, pede irregular. Os bairros não são atendidos como o centro. Tanta demanda, tanta deficiência que se tem, se tivesse a Mil Maravilha, talvez eu não teria me posicionado talvez de tal maneira forte aqui que eu estou fazendo. Mas porque as coisas não estão boas, nós sabemos disso. E a situação financeira da nossa população hoje não é mais a mesma como há 5, 10 anos atrás. Eu quero dizer assim, imagina agora, os munícipes que têm imóvel próximo ao FPR, por exemplo, vamos dizer que aumentou lá, dobrou, triplicou os seus imóveis. Eles vão ter que aumentar o aluguel para os universitários? Essa é a ocasião. E os mercados que tem o seu IPTU? Vai subir? Vai aumentar a mercadoria? Mais imposto? Mais preço mais alto ainda na questão dos produtos? Eis a questão, isso daí vai acabar atingindo muitos. E a principal classe que vai sentir com certeza é aquela classe trabalhadora que levanta todos os dias e, repito, que carrega esse sistema nas costas.
Muito obrigado, senhor presidente. Deliberação em turno único. Requerimento 012-2018, autoria do vereador Ivair de Castro de Souza, requerendo informações do Executivo Municipal a respeito da escala de trabalho do diretor clínico do Hospital Municipal, prefeito Quinto Abrão de Lázaro. Requerimento 12/2018, em turno único, está em discussão. Desculpa, senhor presidente. Não sei da palavra, ao vereador Ivair Castro. Deixa o protocolo de lado e acaba atropelando. Senhor presidente, através desse requerimento que eu estou fazendo aqui, é só para pedir transparência, entendeu? Como os demais que eu fiz aqui, a questão da saúde. Se fala muito de saúde aqui nessa casa, entendeu? E como se fala muito de saúde, é mais do que justo eu pedir transparência ao nosso Poder Executivo para que a gente possa dar resposta à sociedade, entendeu? Como eu falei na primeira fala, eu gostaria que a mesa diretiva tomasse providência dos requerimentos anteriores, não só os meus, mas os demais. Então é por isso, senhor presidente, que através desse requerimento que eu estou pedindo informação nessa questão. Senhor presidente. Você dá a palavra ao vereador José Pedro Filho. Senhor presidente, eu não fiz requerimento nenhum ainda. Com relação a esse tipo de matéria, primeiro que, na verdade, como eu dou sustentação ao governo, não estou fazendo esses requerimentos. Eu acho que não estava gravando isso para ele. Já não era da casa. Agora sim, o senhor me concede o tempo para eu falar. Então, senhor presidente, quando o pedido de Vossa Excelência, o vereador Ivair de Castro, eu quero ainda adoçar um pouquinho mais, colocar um pouco mais de pimenta no negócio. O servidor público tem a chamada isonomia funcional. O advento da Lei 1096, que deu toda a baliza para o funcionamento público, para o servidor público, aos concursados, que todos eles são tratados isonomicamente. Pois bem, se é assim, o professor que faz um concurso público de 20 horas, ele tem que cumprir suas 20 horas até encerrar seu período de trabalho do seu aposentadoria. Fez para 40 horas também. Para 40 horas ele tem que cumprir suas 40 horas semanais. Agora, eu fico em dúvida porque eu fiquei 8 anos fora desse poder e andou passando talvez alguma coisa por aqui ou foi por decreto. E o decreto não existe mais, o senhor sabe disso, depois da Constituição Federal, não existe decreto mais, tudo tem que ser através de lei, para qualquer alteração. E principalmente quando fere o princípio isonômico. Esse pedido de Vossa Excelência, ainda que talvez temporal, mas precisava ser mais tempo, porque está passando batido. O serviço da saúde pública é caro. Já disse a Vossas Excelências, hoje tem os plantonistas, aquilo que nós aprovamos dias atrás, né, vereador Marcos, a questão do serviço noturno, o chamamento público, é muito caro. Hoje o cara não pode entender que todo mundo diz, R$1.000 para pagar imposto, agora pagar R$1.100, R$1.000, R$1.200 por um plantão, todo dia. Não é um dia sim, um dia não, é todos os dias, gente. Para eu chegar lá no hospital e ter o atendimento na hora, no momento exato. Mas agora eu me deixo um pouco assim, pensando, por que alguns lá dentro da saúde pública trabalham 12 por 60? Esse pedido de Vossa Excelência é importante, que venha as claras. Qual foi a lei que mudou a Lei 1096, que alterou esse sistema, que feriu o princípio de isonomia funcional, desrespeitando em 1096, que eu fui concursado para tantas horas, e estou prestando o serviço por outro limite. Esse requerimento de Vossa Excelência é pertinente, é atinente à gestão pública. Penso eu, senhor presidente, que é importantíssimo o requerimento de Vossa Excelência para vir às claras. Qual foi a lei que mudou a lei? Que lei não segura por decreto, lei não segura por portaria. É bom, muito bom. Obrigado. Então, vamos colocar em votação os que concordam pela definição, os contrários se manifestam. O requerimento está aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Baixa seu ofício conforme requerido.
Requerimento 03/2018, autoria do vereador Elias Noel Schlosser, que requer informações referentes à cessão do imóvel onde encontra-se o Departamento de Cultura para o Ministério Público Estadual. Eu só encontrava-se. Então, o requerimento número 3/2018, turno que está em discussão. Eu vou expor porque eu fiz o requerimento. Há um ano atrás, mais de um ano atrás, praticamente 14 meses atrás, nós votamos um projeto de lei cedendo, então, aquele espaço, na verdade, autorizando o Poder Executivo para que alugasse um outro imóvel, repassando o valor de R$30 mil para ser feito aluguel desse valor, R$2.500 por mês, para que a Secretaria, o Departamento de Cultura mudasse do lado do Estado, que é do lado da Biblioteca Pública, e fosse, então, para outra casa. Então, todo esse local lá está, desde aquela época, um ano atrás já, fechado sem a ocupação do Ministério Público, que seria cedido ao Ministério Público. Então, nós temos que saber, do prefeito, se o Ministério Público vai realmente ocupar, não vai devolver, porque nós temos que saber, o dinheiro público está sendo gasto todo mês. Além de a Secretaria do Departamento de Cultura estar num lugar que não é tão bom quanto o Estado, ainda o prédio está fechado. Então, são valores que estão sendo gastos, a Prefeitura está pagando aluguel, numa boa fé de emprestar para o Ministério Público. No entanto, o Ministério Público também tem que se posicionar, vai ocupar ou vai não ocupar. Não podemos ficar esperando, gastando dinheiro e vai ficando lá, porque esse é o dinheiro público, esses R$30 mil, R$2.500 por mês, não é um valor tão exorbitante, mas por isso está sendo ocupado para comprar remédio, para outras coisas. Então, é só transparência para que a gente realmente, a sociedade, saiba o que está acontecendo, até porque muitas pessoas têm questionado justamente esse assunto aí na sociedade, no pedido. Mas como foi prestado faz um ano e até agora não tem ninguém lá, não foram para lá, não ocuparam, não está sendo ocupado, então é importante que a gente tenha essa resposta do Poder Executivo. Senhor presidente. Você dá a palavra ao vereador Marcos Euros. Só complementando, inclusive, esse contrato de locação já está vencido, né? Está vencido. Isso, mas aí, inclusive também isso é importante a gente saber, se ele foi renovado com recursos livres, porque daí ano passado foi feito um projeto de dotação para um ano. A partir desse momento, a Prefeitura, o Poder Executivo pode fazer com recursos livres, né? Então vamos ter também essa ciência se está feito, se continuou, né? Isso, por favor, Marcos, complemento. Não, e deixar fechado. Sim, continuar pagando lugar, eu só peço a compreensão dos vossas senhorias, vereadores, para que votem a favor do requerimento. Então vamos colocar em votação. Os que concordam com a mesma comissão, os contrários se manifestam. Então está aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Baixe seu ofício conforme requerido. Senhor presidente, era esta matéria em pauta. Requerimento 014, de autoria do vereador Gilmar Inkel, que requer informações a respeito da pavimentação do distrito de Santo Antônio e São Camilo. Requerimento número 14 de 2018, implemento que está em discussão. Senhor presidente. Concedo a palavra ao novo vereador Gilmar Inkel. Senhor presidente, nobres pares desta casa, as pessoas que nos assistem, eu venho fazer o pedido desse requerimento devido às cobranças que nós temos das pessoas lá fora. Devido a certas situações, não foi só uma pessoa que veio me cobrar, mas foi várias pessoas. Então eles não têm a noção de que maneira que foi feito. De que maneira foi feito este convênio com o município, não é? Se é pelo PAC ou se é a fundos perdidos, ou de que maneira que foi feito, porque tem pessoas que bateram foto da placa que lá esteve e tem documento em suas mãos. Então nós temos que ver de que maneira é este convênio, porque algumas pessoas que foram cobradas lá foram cobradas um valor exorbitante do que é o metro quadrado de asfalto. Então não tem condições um casal de aposentado pagar praticamente R$120 mil de asfalto, ou uma outra pessoa lá pagar R$85 mil de asfalto dentro de um distrito de nossa cidade, não é? Então eu gostaria da compreensão dos pares desta casa para que possamos ter essa documentação em mão e também dar explicação às pessoas que vêm nos cobrar, para que possamos dar mais transparência. Seria isso.
Então vamos colocar em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não está aprovado por 8 votos favoráveis, e nenhum contrário, baixa o seu ofício conforme requerido. Senhor presidente, era esta matéria em pauta na hora do dia da presente sessão. Não havendo mais matéria em pauta, concedo espaço para as explicações pessoais. Senhor presidente. Concedo a palavra ao nosso vereador Marcos Vitor. Fazendo referência que participamos também daquele almoço beneficente na sociedade rural em prol da PAI. Parabenizar todos que trabalharam naquela oportunidade e que também puderam contribuir de uma forma ou outra, mesmo lá comprando os ingressos, né? Também participamos naquela apresentação dos trabalhos com referência ao Dia das Mães, feito por aquelas 20 crianças que foram homenageadas, que foram premiadas pelo seu esforço, né? Vimos ali naqueles rostinhos aquela alegria, aquela felicidade, e não sei se a maior felicidade ou alegria era das mães, era dos filhos, mas estava num ambiente muito, muito especial, né? Com a participação do comércio em geral, da Secretaria de Educação, Cultura, da Rádio Continental, e é um trabalho idealizado pelo ex-vereador Roberto Celso Vilela. Parabenizar a todos. Agradecer também ao pastor Érico pela sua participação, pastor. Foi muito bom estar com Vossa Excelência aqui. Sei que fizesse um bom trabalho e possa continuar pensando pelo povo, pela população de Palotina, dessa mesma maneira que demonstrou durante sua participação. Rapidamente também, o vereador Wesley comentou sobre o IPTU, de não pagar IPTU, de alguém que não vai pagar. Eu, pessoalmente, quero dizer para as pessoas que paguem o IPTU e depois, se o valor estiver errado, que entre com pedido de revisão, para não perder aquele desconto dos 30%. E eu não sei dizer o número da lei, mas ela vai entrar em vigor agora, provavelmente no mês de junho, uma lei federal que está bem específico lá, que as provas, o ônus das provas agora daqui para frente é sempre pela parte mais forte. Ou seja, o município que vai ter que provar que você está errado no seu cálculo. Nesse caso específico. É abrangente isso, mas é bom que as pessoas saibam dessas coisas para poder definir, né, se vão pagar ou não. Mas é importante que paguem por diversos motivos, inclusive para se preservar de sabor e não conseguir mais restituir aquele valor que poderia ser restituído se pagasse com desconto, pagasse dentro do prazo correto. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao vereador José Pedro Bento Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escuto desde criança as pessoas, quando há alguma coisa que não está correta e o ser humano comete algum vacilo, 99,9% da população costuma dizer que errar é humano. Vossas Excelências talvez já ouviram isso, né? Errar é humano. Aí eu digo o seguinte: errar e acertar é só uma conjugação verbal. O acerto é o antônimo do errar. Então, errar, quando você erra nos cálculos matemáticos, é um erro que se dá para se corrigir. Se ele for hipotético, ele dá um erro aqui e acolá. Errar na linguagem portuguesa, que aliás eu não sei muito, eu sou meio analfabetão, não sei mais de português, quando erra-se uma vírgula, você muda uma redação, aí é um erro que você pode consertar. Olha, vamos aqui, ó, a vírgula mudou toda a redação. Agora, errar e acertar, o errar não tem nada a ver com o humano. Errar é do humano, não é humano. O errar e o acertar, os dois são do humano e não humano. Errar quando você fere uma pessoa, que você maltrata, que você castiga, aliás, ele é desumano. Porque já fez as pessoas passar a noite sem dormir, já castigou a família. Então, errar quando aplica-se, imputa a outra pessoa maldizer, palavrões, ela é desumana, cara. É desumano isso.
Em dizendo isso, eu quero dizer a vocês como os cálculos hipotéticos em relação à cobrança do IPTU para o ano que vem. Me parece que vai ser 8% da planta genérica de valores. Gente, não confunda. Aumento de IPTU. A alíquota continua 0,5% para residência e 1% para imóveis lotes. Pois bem, se eu tenho 100 mil reais esse ano, eu pago 0,5% dos 100 mil reais e vou pagar 500 reais, na hipótese. E se for lote vago, se vale os 500 mil, eu vou pagar 1.000 reais. Bem entendido? Para o ano que vem, se esse lote valia 100 mil, ele vai valer 108 mil. 108 mil reais. Eu vou cobrar 0,5%, que é a alíquota dessa base de cálculo, vai ser 8%, na planta genérica, bem entendido, não é no IPTU. É na planta genérica. Então eu vou multiplicar vezes 0,5% e vezes 1% por lote vago. Só para nós não conseguir inflamar mais o que já está inflamado aí. Senão daqui a pouco fica ruim. Salete Filipinho está com a caneta na mão e fazendo conta, que ela trabalhou com essa área, ela sabe. O Odoni muito mais ainda. O secretário de Finanças, só para nós não ficar ainda perturbando mais a ordem mental. Porque a base de cálculo, eu vou reverter 8% para a base de cálculo. E não de 8% de IPTU, gente. Não é assim, é meio... Mais um minuto? Quero. Continua a alíquota, vereador Marcos, a alíquota continua 0,5%. Eu vou botar essa base de cálculo, 8%, para o valor venal, para o valor de venda. Logo não dá esse pontuário, vai dar 0,5%, do que dá hoje 0,5%, sobre 8% da planta genérica. Para o ITBI, senhor Pedro, para o ITBI são 2% a alíquota. E para o imóvel construído, 0,5% do valor venal de vendas do terreno, remete 8% lá, 108 mil, e disso aí eu vou tirar 0,5%, me dá 0,5% e não 8% direto do IPTU. Esse foi o meu entendimento de quando nós deliberamos, para não confundir mais a cabeça do cidadão. Obrigado. Senhor presidente, questão de óleo, para não confundir a pessoa. Da palavra ao vereador Marcos. Só para resumir isso, na verdade o ano que vem nós vamos pagar 18% a mais e no outro ano mais 15%. Sim, legal. Então, você da palavra ao vereador Sansão Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, eu deixar meu abraço ao pastor Hélio, que ficou um mês aqui nessa casa de leis, com certeza, fez um bom trabalho possível, que é difícil, né, pastor? Mas, quem sabe, terá outras oportunidades. Mas já ficou na história de Palutinho, né? Essa Câmara de Vereadores são importantes. E desejar a você continue o seu trabalho como você faz, um grande trabalho do pastor. E estamos sempre à disposição para conquistar alguma coisa. E eu quero também, para finalizar, dizer que domingo que vem agora é Dia das Mães, né? Desejar um abraço, um forte abraço, muito carinho a todas as mães. Com certeza esse ser humano, que é a mãe, é muito importante para todos nós, senão nós não estaríamos aqui se fosse nossa mãe. Infelizmente eu não tenho mais minha mãe, para deixar um abraço para todas as mães, os senhores vereadores, das mães palatinenses de todo o Brasil. Um abraço a todos, obrigado. Você da palavra ao vereador Gilmar Ribeiro. Senhor presidente, vários pais dessa casa, eu venho fazer menção desse espaço que tem, agradecer ao pastor Hélio pelo tempo que foi concebido nesta casa de lei que você ficou conosco aí. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento. Eu acredito na próxima eleição, com certeza as pessoas vão pensar um pouquinho mais de colocar pessoas do seu caráter, da sua índole, principalmente o trabalho de evangelismo que a Vossa Excelência faz. Parabenizar a Vossa Excelência e que Deus te abençoe e que tu possa retornar a esta casa assim. Também, domingo, né, agradecer em especial a minha mãe, a todas as mães, a minha avó, que é mãe também, que no dia 20 estará completando 99 anos de idade, né? Com certeza é uma avó mãezona, né? E dentro dessas pessoas de idade, com certeza nós aprendemos muitas coisas de valores e principalmente a educação moral para que possamos contribuir para a sociedade. E agradecer a Mãe do Céu, que seu manto sagrado, que esteja descobrindo
com as suas bênçãos e as suas graças. Um parabéns a todas as mães do nosso município. Conceda a palavra ao vereador José Pascoal. Eu faço uso desse momento, senhor presidente, senhores vereadores, para parabenizar todas as mães de Palotina, de modo especial a minha mãe, a minha esposa, que no dia a dia são as parceiras e que nos sempre orienta e nos encaminha muitas vezes quando a gente anda errado. Mas quero parabenizar de modo especial as mães palotinenses que, com certeza, ao lado de um marido tem uma grande esposa, uma grande mulher que luta para o bem da família, para o bem da sociedade, para o bem do município. Então, parabéns a todas vocês, mães, e que Deus abençoe a cada uma no seu trabalho, no dia a dia. E que, como já foi dito, Nossa Senhora as cubra com o seu manto sagrado e possam sempre realizar com alegria os trabalhos de mãe. Obrigado, presidente. Cedo a palavra ao vereador Ivair de Castro. Senhor presidente, nosso colega, quero parabenizar nosso amigo, colega, pastor Web, que esses momentos que passou aqui, pastor Web, foi de grande aprendizado. Eu também estou aqui de passagem também, infelizmente a nossa colega Roselai, por problema de saúde, teve que se ausentar. Mas o pouco que você ficou aqui, você mostrou que é possível fazer para a sociedade, para o município de Palotina. Quero agradecer a oportunidade de estar junto contigo e aprender cada vez mais. Só retornando um pouquinho na questão do IPTU, eu não votei na lei de aprovação de aumento do IPTU, entendeu? Mas se eu estivesse aqui, eu votaria contra. O porquê que eu votaria contra? Porque eu preciso saber mais, entendeu? Acredito que os vereadores que votaram contra, eles precisavam mais de informação, foi por isso que eles votaram contra, entendeu? Mas também não critico quem votou a favor, cada um tem a sua posição, a opinião, cada um tem ela, entendeu? Então o cara dá a opinião do jeito que ele achar melhor, entendeu? Desde quando não tendo ofensa. Mas eu costumo dizer que, como eu venho da mobilização, como eu venho do movimento sindical, a gente mexe com muitas pessoas. E na sessão passada, quando eu tomei uma parte do nosso novo colega Wesley, que eu falei da questão do regimento interno, aonde a população pode sim se movimentar e fazer com que 5% dela pudesse fazer uma lei aqui, colocando nessa casa. Então, eu acho que se tão descontente, acredito que através desse caminho que a gente possa mudar. Porque pagar, como diz o nosso colega, vai ter que pagar, entendeu? Vai pagar agora, vai pagar o ano que vem, no aumento. Então, acredito eu que futuramente as leis aqui colocadas pelo nosso Poder Executivo e pelo seu líder aqui dentro, que possa dar mais informação para os pares, para que quando for votar, eles votarem consciente. Só isso, presidente. Você dá a palavra ao vereador Wesley Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero parabenizar essa passagem do jovem e nobre vereador, pastor Érico. Estivemos em Curitiba, como que é bom quando se tem uma liderança lá nos esperando, né? Abrimos as portas, fomos bem recebidos pelo deputado estadual Douglas Fabrício, um deputado também muito transparente, uma pessoa jovem também, nos atendeu muito bem. Como é bom, e pode ter certeza que as portas sempre estarão abertas para ti, através do grupo do PPS. Só relatando uma situação que eu falei na tribuna do IPTU, é uma situação que a área do imóvel do munícipe foi avaliada por esse estudo mais de 300 mil. Pois ele pagou uma imobiliária que no início fez a avaliação, teve 3 imobiliárias que fez a avaliação no município, né? Avaliaram em um pouco mais de 150 mil. Pois ele levou na prefeitura,
como ele fez a avaliação por escrito, protocolou e pediu que mudasse o seu IPTU. Então, a questão do valor. Sabe o que falaram para ele? Fique bem claro, tá? Se nós precisar desapropriar a tua área, não vão pagar esse valor aqui, de 170 mil, não vão pagar o que estava avaliado antes. E aí, meus amigos, meus nobres vereadores, que situação, hein? Cadê a honestidade? Cadê a transparência verdadeira? Meus amigos, eu não como posso falar, eu acho que é complicado. Só lembrando que esse ano é 44, o ano que vem 52 e 2020 60%. Vai aumentar. Muito obrigado, senhor presidente. Quero também usar o espaço agradecer aqui. Você da palavra no vereador Gilmar Henrique. Senhor presidente, nobres pais da casa, vamos deixar bem claro a população. 44 esse ano, 8% para chegar aos 52 e mais 8% para chegar aos 60%. Não é 44 esse ano, 52 ano que vem e 60 no outro ano. Então, que a população, senão a gente vai estar jogando alguma coisa na população e vai complicar. Então, assim, a gente tem que estar atento àquilo que a gente fala para não respingar a população lá fora. Nós temos o direito de falar, mas também temos o direito de ouvir naquilo que é certo. Não podemos inflamar a população nessa situação. Então, ano que vem, já foi explicado, é 8% da planta genérica, que daí se pega os 0,5%. Seria isso, senhor presidente. Pois não, vereador, pode falar um minuto. Eu entendo o posicionamento. Realmente, 44, 52 e 60. O impacto no cálculo é 18% e no último ano 15%. Certo, Marcos? Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Quero agradecer ao pastor Érico pela sua passagem aqui na Câmara dos Vereadores, parabenizá-lo por ter alcançado a cadeira de vereador, mesmo que temporariamente. Nós temos certeza que os seus eleitores, a sua família e também as pessoas da sua igreja muito gostaram disso, e vi que o senhor trabalhou com honestidade, com lealdade. Tenho certeza que se fosse vereador seria um ótimo vereador. Parabéns. Esteja a Câmara dos Vereadores está aberta aqui, não só a sociedade, mas também a ti especialmente aqui, no que precisar, estamos à disposição, ok? Quanto ao valor dos terrenos, se fosse realmente para um valor de indenização, correto é a palavra para o valor de mercado, né? Independente se esteja na imobiliária um valor, na prefeitura outro, na época da indenização tem que fazer uma avaliação. Então, se está valendo menos, então realmente vale menos. Tem que pagar menos PTU, mas também se fosse minimizar, teria que receber menos. Presidente, não precisa atenção de ordem do senhor encerrado. Um minuto então, vereador. Senhor presidente, é ruim ficar pedindo questão de ordem, encerrando a sessão, mas os questões de ordem e regimentamento é importante, porque nós já deixamos uma confusão muito grande. Vamos falar explicitamente. Eu paguei, o meu lote foi avaliado em 100 mil, a minha casa foi avaliada em 100 mil reais. O ano que vem ela vai ser avaliada em 108 mil. Eu paguei 0,5% do IPTU, eu paguei então 500 reais, não é possível? Ano que vem eu vou pagar R$501,50. Eu vou aumentar 0,5%, a base de cálculo vai subir 8%, mas é 0,5% para a efeito de cobrança de IPTU. Os 18% é do valor venal. 118, 110, 120. Depende de quanto vai ser, mas é o valor venal, é o que nós estamos tratando, para efeito de cobrança de IPTU e de ITBI, não só IPTU. É para tratar das duas matérias. Obrigado. Okay. Quem tiver mais realmente uma dificuldade de entender esses cálculos matemáticos, pode procurar aqui a Câmara dos Vereadores, a gente vai explicar no papel bem certinho, inclusive na audiência pública sugiro que seja explicado isso, para que as pessoas não tenham dúvida de como se faz esse cálculo, até porque às vezes fica, porque um falou que vai subir 40%, outro falou que vai subir só 5%, outro 8%, então fica às vezes confundindo mais do que informando. Então vamos informar corretamente. Quem tiver dúvida, eu vou pedir ao Vanildo Cardoso que faça na página da Câmara dos Vereadores uma explicação detalhada de como que é o momento de um ano para o outro, para que as pessoas todas tenham esse acesso
e eu vou ter a ajuda dos professores lá da UFPS, se for necessário, para que faça essa explanação para que as pessoas tenham total acesso e compreensão desse assunto. Então, não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada, agradeço a Deus pela sua proteção, a presença dos senhores vereadores, e os convido para a sessão ordinária a realizar-se dia 14 de maio de 2018, às 14 horas. Em horário regimental, eu declaro encerrado a presente sessão.